extremamente mística. E o seu misticismo é cheio de mistérios. É por isso que você vai ouvir sempre, quando você faz perguntas a religiosos sobre determinados assuntos, e eles respondem: é mistério de Deus. Não é revelado ao homem. E isto não é verdadeiro. E esses mistérios, eles continuam sem respostas às inúmeras perguntas que a ciência, que os ateus perguntam. E o que se fez? Criaram deuses. Então transferiram as respostas para eles. Logicamente que dentro das conveniências de seus superiores, reis, sacerdotes e etc. Até mesmo Adonai. Tem coisas que não dá para entender. Adonai, Jeová, como você o denomina. É engraçado que os mistérios da vida continuam aí. Aí eu faço uma pergunta. Mas o Evangelho, que é a regra de fé, não tem respostas? Note bem, eu disse Evangelho no plural. Ops, desculpa, no singular. E não no plural. Para responder aos ocultistas que se tornam místicos, trazendo confusão, quando Paulo, lá em Romanos 12, nos fala de culto racional. A humanidade sempre viveu algemada. Sempre. Por uma algema chamada medo. Por exemplo, se a gente fosse mexer um pouco com o Egito Antigo, nós iríamos nos deparar com Anubis, ou Anupo, um pouco inferior que Osíris. Ele era guardião e guia dos mortos, protetor das pirâmides. A mente humana vivia sob medo, escravo dos escravocratas que sempre existiram. Os hebreus, por exemplo, foram escravos por 400 anos no Egito, sob o comando de Faraó. Bem, mas vamos deixar um pouco o Egito, porque eu quero falar muito hoje sobre a Grécia. Entrar lá na cidade de Éfeso. E para isso é preciso um pouquinho de história, para que você entenda sobre essa pandemia religiosa, que acreditam que cantar, que é bom,
dançar, que é bom. A Deus se glorifica de qualquer maneira. Mas não espanta os problemas que sobrevêm sobre a humanidade, porque na verdade é resultado de minha crença. Na África, quando os leões começam a entrar nas aldeias, eles começam a bater em latas para espantar os leões. E depois eles se acostumam e voltam, não encontrando caça, não encontrando animais domésticos, ele come as crianças. Já na Grécia, 700 anos antes de Cristo, houve um escritor chamado Hesíodoro. Ele escreveu um livro que é responsável pela mitologia grega. E esse escritor Hesíodoro escreveu um livro chamado Teogonia. Aliás, eu chamo a teogonia como a gênesis da mitologia grega. E essa crença era espalhada para todos. Inclusive, mais tarde, filósofos gregos que, sem dúvida nenhuma, criaram uma série de crenças unido à filosofia, que elas são muito juntas. Então nós temos Sócrates, Sóstenes, Platão, Plínio Moço, Plínio Velho. E a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa sobre isso, né? Quando Paulo fala sobre estoicos e epicureus. Ok. Vocês vão notarem que Paulo marca um encontro com Silas e Timóteo em Atenas. E enquanto Silas e Atenas não chegam, Paulo resolve fazer uma visita à capital grega, Atenas. E ele se espanta. Isso está aqui, no capítulo 14 de Atos. Lendo o primeiro versículo, abre aspas, e aconteceu que em Icônio, né? Não, desculpa, é Atos 17, nada a ver. É Paulo na Grécia. 17, 15. E os que acompanhavam a Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele mais depressa possível, partiram. Se a gente for para o versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus, e Jesus está acompanhado de ressurreição, não pode separar.
No 22, estando Paulo no meio do Areópago, eu nem posso explicar o que é Areópago, porque nós não vamos ter tempo, disse: varões atenienses, ou atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Aliás, a pandemia cria superstições, criam crenças que se tornam verdade entre aspas. 23. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ponto. Esse, pois, que vocês honram, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então dá para vocês perceberem que nós estamos falando de religiosidade lá no ápice. Aliás, eu queria até dizer para vocês que, lendo o livro de Daniel, nós vamos descobrir que Daniel já previa, quando ele decifra o sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua, e ele fala dos reinos que viriam. O primeiro que já estava em vigor, que era o reino de Nabucodonosor, ou Babilônia. Depois Medos e Persas, rei Ciro e rei Dário. Depois o Império Grego, que é substituído pelo Império Romano. Mas eu quero trabalhar hoje com vocês com o Império Grego. Porque hoje aí nós temos no Google ou nas grandes livrarias, né, muita gente escrevendo sobre ideologia, conhecendo pouco de teologia, usando muito do que nós falamos aqui do livro de Esídoro, né? Que é a teogonia. Isso vai ajudar. Alexandre o Grande, ele, com aquela fome imensa que ele tinha de ganhar povos, submeter povos, escravizar povos, morre cedo. E divide o seu reino entre 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Eu escrevi aqui sobre a cidade de Éfeso. Éfeso teve uma influência muito grande dos Seleucidas e de Ptolomeu. Aliás, Plínio, o jovem, escreve que o mar Egeu, ele vinha para banhar, lavar a estátua de Diana ou de Artemis. Por que eu estou trazendo tudo isto? Para vocês perceberem a situação que Paulo, Pedro, João encontraram para levar esse evangelho. Não foi com panelaços, não foi usando a emoção, como eu falei, Romanos 12, com racionalidade. Por quê? Porque a cultura desse povo era muito grande. Esídoro, que escreveu a Teogonia,
ele nos traz uma história, mas o que mais me encanta, daqui a pouco vocês vão perceber, Paulo pega a teogonia, e como Paulo conhecia muito a Torá, os profetas, e estava em contato direto com os apóstolos, Paulo começou a entender, e Paulo usou o próprio veneno da teogonia para que o evangelho fosse exaltado. Sofreu? Sofreu. Qual é a história que Isidro conta? Isidro fala-nos de Cronos, o deus do tempo. Vocês vão achar engraçado que os deuses daquela época eram totalmente humanizados. Por exemplo, Cronos, deus do tempo, né? Não poderia ter herdeiro, não queria ter herdeiros. O que ele fazia? Comia os filhos. Nascia, ele comia. E esses filhos eram guardados no seu ventre, na sua barriga. Ele chegou a comer 5. A mãe desesperada, grávida do 6º, foge para uma ilha chamada Grita. E lá deixa o seu filho, que se chama Zeus. Zeus foi chamado Deus dos céus, Deus supremo. Ele tinha como ajuda, força, os raios. Aliás, a humanidade coloca nos fenômenos sísmicos, né, culpa aos deuses. É comum. Deus, está chovendo muito. Deus tem misericórdia, né? Essa transferência já era feita por Isidoro. Quando Zeus cresce, ele resolve ir brigar com os pais, com o pai, que tinha os seus titãs. E um dia, ele buscando seu pai, porque tem uma história muito engraçada, que até foi onde surgiu o templo de Delfos. A mãe, ao ter Zeus, né? E o pai perguntou, cadê a criança? Ela enrola no lençol uma pedra e ele engole uma pedra. Cronos. Como vocês podem perceber, os deuses não tinham as 3 principais qualidades de Yahvé: onisciência, onipotência e onipresença. Zeus cresce, vai lá. Zeus é o Deus supremo do Olimpo. Dá um veneno ao pai. E o pai vomita primeiro a pedra, que é a pedra que construiu
o templo que eu acabei de falar, Delfos. E depois vomita os 5 irmãos. Desses 5 irmãos, 2 são escolhidos para serem deuses: Poseidon e Hades. Engraçado que eles falam que Hades seria o lugar do inferno, né? E, na verdade, era um deus. Tártaro seria o inferno. Geena, como vocês queiram chamar. E o mais velho era Hades. Poseidon seria o deus dos mares. E Zeus, o deus do céu. Engraçado que nessa história toda houve muito interesse que alguém fosse no Tártaro. Por exemplo, nós tivemos aqui Orfeu. Orfeu tocava lira como ninguém. O próprio Zeus se encantou com a lira de Orfeu. E um dia, a mulher amada de Orfeu foi mordida por uma serpente e morreu. E ele resolveu ter o encontro com Hades. E ele foi lá. Tocou a lira. E Hades ficou encantado e disse: você quer levar a sua amada à superfície? Ele disse sim. Porém tem um problema. Você vai na frente, ela vai atrás. Se ela olhar para trás, ela volta. Eles caminhavam e chegavam pertinho da libertação. Ele olha para trás e a sua esposa volta ao Tártaro. Por que toda essa história? Por que esse desespero do deserto ao oásis, do inferno ao paraíso? Essa incerteza que a gente tem de vida após morte. Na verdade, esse lugar das profundezas precisava ser destruído. No bom sentido, porque Deus, ele não é um ser destruído. O grande problema que nós temos é exatamente as crenças mistificadas. Então, o Deus que a gente acredita, ele é cheio de perguntas sem respostas. A pandemia religiosa, cada um com a sua crença, cada um puxando um brasinha para sua sardinha, é estarrecedor. Bem, nós já vimos Paulo em 17 de Atos, né? No Areópago, enfrentando a crença dos gregos. Mas eu queria chamar a atenção de vocês
para Atos 19. Né? Vamos dar uma olhadinha no versículo 1. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Mas achou ali alguns discípulos, doutrinado por Batista, João Batista, ou com a filosofia batista. Se a gente partir para o versículo 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, porque o cristianismo naquela época é chamado de o caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias em uma escola de um certo homem chamado Tirano. 20. Durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. Mas é bom lembrar para vocês que os judeus levaram suas sinagogas e também fizeram uma miscigenação de judaísmo com o cristianismo, que não cola. Que não cola. É uma química que não dá certo. O judaísmo é lei. O cristianismo é graça. O judaísmo é escravidão. O cristianismo é liberdade. Pulando para o 17, versículo 17 do capítulo 19, e isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre eles. E o nome do Senhor Jesus começou a ser engrandecido. Olha o problema de Paulo. Mas a pandemia religiosa estava lá. A negociata entre empresários e religião já existia. Política e religião estava ali presente. E muitos empresários começaram a olhar Paulo de maneira diferente. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente seus feitos. O povo começou a falar de Jesus. Mas quem era o responsável por isso? Paulo. 19. Também muitos dos que seguiram artes mágicas. Sempre tem os mágicos, né? Os religiosos estão cheios deles. Trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Os mágicos traziam seus livros e queimavam, e custava dinheiro. No 23, naquele tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do cristianismo ou caminho. 24. Porque um certo ourives de prata por nome Demétrios, que fazia de prata nichos,
da Diana, ou Artemis, aquela que Plínio, o moço, disse que era banhada pelo mar Egeu, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, os seus iguais, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Quer dizer, estão arrancando o nosso pão. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, esse tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que nós, ourives, fazemos com nossas mãos. Paulo estava mexendo com a crença do povo grego. Paulo estava tirando a mentira e implantando a verdade. Isso me lembra Jesus, que pegou um chicote e batia nos vendilhões do templo e disse: não faça da casa do meu pai um mercado. E não mudou muito hoje, não. Eu estou ouvindo aí: olha, a quarentena, vocês não estão podendo vir aos templos, é bom que vocês mandem dinheiro pelo banco, aquilo que vocês faziam presencialmente, faça virtualmente. Eu estou cansado de ouvir isso. Está errado. Não pode. Eu acho que ofertar para ajudar. Agora, eu não sei para onde vão essas ofertas, se isso vai em favor da humanidade. 27. Não somente há perigo de que nossa provisão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo à majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Claro que não era Diana, o negócio deles era o mercado. Claro que não é Deus hoje, amado. Mas o que o nome dele, pregado de maneira esdrúxula, possa trazer dinheiro. Eu não ganho um tostão pregando o que de graça recebi. O trabalho. Se pularmos para o versículo 34 de 19 de Atos, mas quando conheceram que era judeu, todos unânimes levantaram a voz, clamando, por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Fizeram um levante. Foram para as ruas clamar a grande deusa Diana. Ah, não era Diana. Era o lucro que ela dava aos ourives. E, sem dúvida nenhuma, ao comércio todo, porque vinha gente que precisava comer, dormir, viver. Então todos viviam da Artemis, ou Diana. Então, no 35, 19 de Atos, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana
e da imagem que desceu de Júpiter. Note, outro deus, Júpiter. Eu vou voltar para o meu esboço, para não me perder. Vamos entender melhor Paulo. Paulo era um homem extraordinário, de uma cultura imensa. E disse: eu tenho que entrar nessa. Como eu disse anteriormente, Paulo conhecia a Torá. Como está escrito na Bíblia, a nossa fé cristã, ela tem como base os profetas e os apóstolos. Quem me conhece sabe que eu trabalho com as 3 escolas da Bíblia. A escola dos profetas, a escola do mestre e a escola dos apóstolos. Sem essas 3 escolas não adianta. Aliás, eu queria lembrar um texto aqui, dito por Jesus, em Mateus 5,39, que é um texto que eu uso sempre. Vocês examinam as Escrituras, achando ter nela a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, examinar é importante? É, mas não pode ficar nisso. Se nós partirmos para a carta de Paulo aos Efésios, que na verdade é o que eu quero trabalhar, né? Nós vamos pegar 2 textos. Efésios 4, versículo 8 e 9, que diz: antes eu queria lembrar a vocês que o Tártaro, que vocês chamam de inferno, que tinha como Deus Hades, não esqueçam de Anubis e Osíris, lá do Egito. Você vê que as coisas vão, só muda a embalagem. Paulo então dá uma cartada. Paulo escreve: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu 2 aos homens. Eu queria chamar a atenção. Zeus, Orfeu, foram os 2 que foram lá e não tiveram sucesso. O único que foi no inferno e trouxe cativo o cativeiro foi Jesus. Ele morre, é enterrado, numa cova que não era dele, era de Arimateia, e nesse período ele fez o trabalho extraordinário. Ele foi lá aonde Orfeu tentou ir. Zeus. Aliás, com a vinda do Mestre Jesus, o poder de Zeus, o deus dos raios, que matou seu pai Cronos, libertou seus 5 irmãos, criou Delfos com a pedra que a mãe dera para comer como se fosse filho a Cronos. Deus destrona todos os reis, ou os deuses do Egito e da Grécia. E isso nós não falamos, nós nos calamos. Trouxe cativo o cativeiro, 8. Ora isso, o 9. Ele subiu, que é
senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele foi lá e pregou. E mudou geograficamente. E criou o paraíso, onde está Abraão, Isaac, Jacó e todos que morrem do Senhor. Aí não posso continuar mais, porque entraríamos em Apocalipse. Aí teríamos que apelar para Mateus 24, teríamos que apelar para Ezequiel, teríamos que apelar para Isaías, teríamos que apelar para Paulo aos Tessalonicenses, teríamos que apelar para Lucas 21, teríamos que apelar para João em Patmos, Apocalipse. E eu não quero entrar nisto. Eu quero ficar nisto aqui. Mas eu queria fazer uma comparação também com Colossenses 2. 2. Eu poderia ler até o 14, 15, mas eu vou ficar só no 16. Que diz assim: portanto, ninguém... Não. 14, 15. Ou você acha melhor ler o 14? Eu vou ler o 14 para você. E havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária. Aliás, a religião sempre foi contrária, porque elas têm regras. O evangelho é graça. Eu disse isso. Ele pega essa cédula de dívida, essa promissória, esse cheque que em suas ordenanças era contra nós, porque nós acreditávamos ou acreditamos muito no misticismo e não fazemos aquilo que Paulo nos aconselhou, culto racional. Ele arranca do meio de nós e prega na cruz. Aí vem o 15. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Fantástico. Por isso que eu, aos meus 77 anos, não tenho medo de doença, não tenho medo de morte. Paulo disse que viver é bom, morrer é ganho. Ok. Mas eu acho que nós deveríamos trabalhar também um pouco com Atos 19. Seria muito bom a gente colocar Atos 19. A terceira viagem missionária de Paulo, quando ele chega em Éfesos, o tumulto sobre o que nós falamos de Demétrio. A aclamação que fizeram a deusa Diana. A Grécia, berço dos grandes filósofos e mitos, misturado com suas ideologias, filosofias, criando então as religiões. De onde vêm os nossos medos?
que geram culpas. Quando Paulo, conhecedor profundo de Esídoro, eu disse, eu preciso substituir essa gênesis, teogonia de Esídoro. Porque não sei se vocês sabem, a nossa Gênesis não é aquela escrita por Moisés, Pentateuco, Torá ou Lei. A nossa Gênesis é o Evangelho. Porque note bem, a palavra de Deus é clara que o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito. Tudo que eu quero saber de Deus está aqui. Não no meu exterior, no meu interior, mas no meu oculto. Porque no meu interior está a minha alma, mente, vontade e emoção. Mente. O grande trabalho da filosofia, ideologia e religião está exatamente em escravizar a minha mente, porque logo após a minha mente está vontade e emoção. Então, mens sana, corpore sano, sem dúvida, depende muito daquilo que Paulo fala aos Coríntios. Mas vocês, como cristãos, precisam ter a mente de Cristo. Como está escrito em Efésios, nós somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais em lugares celestiais e eleitos nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. O cristianismo, ele veio para destruir as obras do diabo, que nós chamamos de oposição. Destruir o centro da oposição, que é chamado de sinagogas do diabo. A pandemia religiosa é muito mais perigosa do que o Covid-19. Paulo, então, diz, olha, Jesus foi maior do que Zeus, Poseidon e do que Hades. Trouxe cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E lá em Colossenses, expôs publicamente a crença, a fé, não só dos gregos, como a crença dos egípcios, medos, persas e Roma, que a gente não falou. E está escrito que Deus foi ontem, lá em Hebreus, é hoje e eternamente. Eu gostaria que você entendesse que você foi resgatado do Tártaro. Por isso que está escrito, como crerão se não há quem fale? Mas falar o quê? Da teogonia? Desse desespero que se você não fizer isso, você vai padecer por isso, você vai sofrer por aquilo. Se você não obedecer isso, você vai ter problema seríssimo com isto. As religiões, elas mantêm as mesmas algemas, os mesmos medos, trancafiando as mentes das pessoas para que elas não tenham mente de Cristo. Terminando a minha fala, Zeus, Deus do céu, Cronos, com os seus titãs, foram destruídos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. De que você tem medo?
de filme de terror? Você tem medo de dormir no escuro? Você tem medo de finanças? Da pobreza? É preciso que você cobre as pessoas certas. Faça um exame. Examine você a você mesmo. Dá uma olhadinha. Aliás, queria pedir que você aproveitasse enquanto estamos ao vivo a live. Você compartilhe. Compartilhe com as pessoas. Aperta aí o seu telefone, o seu celular. Compartilhe. Porque nós não ganhamos nada com isso. Mas que ele veio para que tivéssemos vida e abundância, é verdade. O que está havendo é uma inversão de valores. Fica aí os textos para vocês examinarem a dificuldade que Paulo teve, né, em elevar a Ásia Menor. Dá uma olhadinha nas 7 cartas do Apocalipse, das igrejas, e vê a combinação de cada uma, e vê em qual a sua fé se baseia. O homem bom tem dentro de si bom tesouro, o mal, tesouros ruins. A escolha é sua. Você vai escolher. Um abraço, um beijão a todos. Até a próxima.